Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Mais uma vez, sejam muito bem-vindos à nossa aqui resolução de questões. E hoje eu trago uma dúvida que eu recebi, eu até anotei aqui o nome. Eu recebi uma questão que me foi enviada pelo Paulo César Souza Cavalcante, que reside no bairro de Ponta Verde, na capital de Maceió, Alagoas, na cidade de Maceió, Alagoas. Ele trouxe uma questão, ele me perguntou, está com dúvida, numa questão que foi cobrada no TRT da 19ª região a respeito de predicação verbal. Vamos dar uma olhada na questão. Vejam só. Então a questão diz o seguinte, uma questão típica da Fundação Carlos Chagas, e diz assim: desses ateliês saíram alguns dos artistas mais criativos. O segmento cujo verbo possui no contexto o mesmo tipo de complemento do grifado acima e eu tenho as alternativas. Olha só, isso aqui é uma questão, como eu disse a vocês, uma questão que cai muito nas provas da Fundação Carlos Chagas. É uma questão que relativamente é fácil, porque é uma questão que envolve predicação verbal, e em geral as questões da FCC que envolvem predicação verbal, elas são questões simples, elas são questões fáceis. Entretanto, essa questão ela põe digamos a baila, ela traz à superfície uma discussão antiga dentro da gramática, uma discussão um tanto quanto pesada a respeito da predicação de alguns verbos. Vamos dar uma olhadinha na alternativa, ou pelo menos no enunciado que a FCC nos trouxe. Vejam só. O enunciado da questão, quando ele diz assim, desses ateliês saíram alguns artistas, facilmente eu identifico que esses artistas mais criativos, com o núcleo alguns, o núcleo aqui alguns, representa o meu sujeito. Então, alguns artistas ou alguns dos artistas saíram, tá? Verbo sair, saíram desses ateliês. Qual é a grande discussão que essa questão ela traz à baila? É que nós temos vários verbos na língua portuguesa, quando nós falamos na parte de predicação verbal, que apresentam complementos que, em geral, representam locais, representam lugares. Eu poderia citar, por exemplo, o verbo chegar. É muito comum a gente usar, inclusive a gente usa até no dia a dia de forma errada, chegar em. Alguns autores dizem que é uma linguagem típica do Brasil, mas o padrão formal, padrão mais culto, diz que deve-se utilizar o chegar a. E aí cria-se uma discussão na gramática se quando eu digo ele chegou, por exemplo, a São Paulo, ele chegou à casa da avó, se esse verbo aí ele é um verbo intransitivo ou se ele é um verbo transitivo indireto. Olha só, isso é uma discussão que já vem há muito tempo e, volto a dizer, eu não pretendo gravar este vídeo para resolver essa discussão. Existem vários entendimentos. Alguns autores dizem que esse verbo é, por exemplo, transitivo indireto com o adjunto adverbial de lugar. Outros autores dizem que, na verdade, se trata de um verbo transitivo circunstancial, traduzindo que ele pede um complemento, mas esse complemento é formado por um adjunto adverbial. Outros autores dizem que ele é um verbo intransitivo incompleto. Olha que coisa interessante. Então existem várias denominações, aliás, várias classificações para esse verbo. O certo é que é preciso levar-se em conta sempre o contexto, sempre a forma como o verbo está sendo aplicado. Porque, por exemplo, se eu chego a um determinado local, isso é uma ideia. Mas, por exemplo, esse mesmo verbo chegar, quando nós utilizamos esse verbo com o sentido de atingir alguma meta, atingir determinado objetivo, atingir determinada quantidade, ele não pode ser tratado como verbo intransitivo. Por exemplo, eu digo assim, a dívida da empresa não chega a 100 mil reais. Veja que interessante, chegar a, no sentido de totalizar, não posso tratar esse verbo como meramente intransitivo. Aí sim ele é um transitivo indireto. Ou como gosta o Francisco Fernandes, no seu dicionário de verbos e regimes, ele é um verbo transitivo relativo. Outro verbo que eu poderia citar é o verbo proceder.
né, no proceder no sentido de origem, de vir de determinado local, ele é hoje considerado como um verbo transitivo indireto. Volto a dizer, existem posicionamentos que pensam ao contrário, tá? Mas no dicionário, se você for consultar o dicionário prático de regência do Celso Pedro Luft, ele vai colocar como transitivo indireto. O próprio dicionário Wise vai citar como transitivo indireto. O dicionário Aurélio vai citar como transitivo indireto, tá? Eu poderia citar, por exemplo, o verbo partir, né? Partir no sentido de partir de um determinado local também está sendo considerado, é considerado como um transitivo indireto. Volto a dizer, gente, isso não é um ponto tranquilo, não é um ponto tão simples de ser tratado, e como eu disse, eu não quero resolver esse problema num vídeo em que eu estou resolvendo uma questão, tá? Por isso que às vezes eu recebo alguns questionamentos, eu digo, mas professor, tem um autor fulano de tal, então é preciso discutir, é preciso ter paciência, e você que está me vendo dizendo assim, professor, o que é que eu tenho a ver com isso, eu que vou para o concurso público, né? De fato, os concursos não costumam entrar muito nessa celeuma, muito nesse campo. Mas nessa questão aqui, veja que eu tenho o verbo sair, e vamos ver o slide, o verbo sair aqui com a ideia de originar-se em algum local. Então, quando eu percebo esse verbo, veja, quando ele diz alguns dos artistas saíram, eles saíram desses ateliês. Este termo que está aqui, ele não pode ser desconsiderado quando eu faço a análise da predicação verbal. Por isso que esse verbo aqui, ó, nessa acepção, ele está sendo trabalhado como um transitivo indireto, tá? Então, professor, onde é que eu tenho esse outro verbo transitivo indireto? A resposta, ela está relativamente fácil. Por quê? Porque se você observar, o único local aqui em que eu tenho um complemento verbal com preposição é na letra A. Observem, sua visão da doença mental, a visão aqui como sujeito, ela diferia, e aqui o diferia de diferenciar de, ela difere da aceita, eu não tenho a menor dúvida de que esse termo da aceita por seus companheiros é o complemento do verbo. E se é o complemento do verbo introduzido por preposição, está aqui o meu transitivo indireto. Nos outros, em que os problemas insolúveis arrefeciam, eles esfriavam. Então aqui eu estou diante de um verbo intransitivo, não tenho a menor dúvida. A loucura era um processo progressivo, claramente aqui um verbo de ligação. Vejam aqui o sujeito e o predicativo aqui à frente, que é processo progressivo de degenerescência. E inventou outro caminho, veja que aqui o outro caminho é o sentido passivo, sofre a ação do verbo na voz ativa, portanto isso aqui é um verbo transitivo direto, e aqui é o seu objeto direto. O doente se tornou sujeito criador, há um pequeno detalhe aqui sobre esse verbo tornar-se, mas hoje a teoria mais larga diz que aqui eu estou diante de um verbo transitivo direto, pronominal, portanto ele tornou a ele mesmo, esse si aqui é o objeto direto, pronome reflexivo, sujeito criador como predicativo do objeto. Eu digo isso porque alguns autores, eu já vi autores defendendo que o verbo aí tornar-se, ele funciona meramente como verbo de ligação, mas isso é uma voz, eu diria a você que é uma voz que clama no deserto. A tendência maior e a teoria mais larga, mais grossa, considera o verbo tornar como transitivo direto, pronominal, ou seja, o pronome ali reflexivo funcionando como objeto direto e seguido de um predicativo. Então, meus amores, é isso, né? Como eu disse a vocês, não seria uma questão ruim de resolver no concurso, porque bastava que eu utilizasse um pouco aqui da percepção, da percepção da prova do concurso, para perceber que a única alternativa em que eu teria um complemento para o verbo regido por preposição era na letra A. Como eu disse a vocês, é uma questão que levanta uma discussão pesada, uma discussão antiga, tá? E que eu não acredito que vá ser resolvida, tá? Que é essa questão de alguns verbos aparecerem com um complemento formado por advérbio e esse advérbio ele funcionar ou não como complemento verbal. Tá bom assim? Espero que você tenha curtido aqui a nossa resolução de questões. Curta aqui a nossa página do YouTube, aliás, curta o nosso canal do YouTube e a nossa página do Facebook e acesse www.cers.com.br para os nossos cursos de língua portuguesa. Para todos vocês, um grande abraço e até a próxima.